Bom, vamos lá então. Dando início à matéria de vocês hoje, eu vou falar sobre prescrição e decadência. Provavelmente a gente vai separar então a decadência numa aula e a prescrição na outra aula. Quero falar então com vocês todo o conceito em si que cerca esses dois institutos de extinção do crédito tributário, para que depois a gente possa estabelecer a posição atual dos tribunais superiores, principalmente do STJ, com relação à aplicação da decadência e a prescrição em direito tributário. A primeira coisa que eu quero que vocês gravem é o diferencial que existe entre prescrição e decadência. Tem alguns autores que falam que prescrição e decadência seria um prazo. Não é um prazo, é uma punição. É a perda do direito, tá? É a perda do direito, seja para constituir o crédito tributário, seja para cobrar esse crédito definitivamente constituído, mas pelo decurso de um prazo, tá? Então não está correto a gente falar que seria um prazo concedido por lei. Não é um prazo concedido por lei a prescrição e a decadência. É sim a perda de um direito, seja ele para constituir de forma definitiva o crédito tributário, seja ele para cobrar esse crédito uma vez constituído, cobrar pela via executória, tá bom? A decadência, então, ela se perfaz no momento em que eu tenho a ocorrência do fato gerador e ali nasce para o fisco o direito de receber algo, o direito de receber um crédito. Por quê? É aquele momento que ocorre o fato gerador e surge a obrigação tributária. Como a gente adota uma tese de que obrigação tributária surge, concomitantemente surge o crédito, eu preciso agora, para poder cobrá-lo, eu preciso de um ato, seja praticado pelo contribuinte, seja praticado pelo fisco, que venha a dar a constituição definitiva desse crédito. Ou seja, eu tenho que ter um ato que venha analisar ali os critérios materiais de formação desse crédito, como é o exemplo que a gente sempre dá, como são as matérias que a gente sempre dá para vocês aqui, que base de cálculo, alíquota, para que eu possa saber o montante de tributo devido e o sujeito da relação jurídica tributária. Então a gente vai continuar aquele caminho, aquele esqueleto do direito tributário, que seria a hipótese de incidência tributária, aquela hipótese prevista por lei, de forma abstrata. Ocorrido então de materializada essa hipótese na vida real, ocorre o fato gerador. Ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Nascida a obrigação tributária, concomitantemente nasce o crédito. E aí eu tenho que dar liquidez para ele. E essa liquidez, nesse momento, eu tenho um prazo para o Estado de 5 anos para que ele possa fazer essa constituição. Nesse caso, como a gente já falou nas aulas anteriores, de vocês fazer a leitura do artigo do Agnello Amorim Filho, ele faz essa distinção entre direito potestativo e a pretensão de um direito, que é justamente o que vai diferenciar o prazo decadencial e o prazo prescricional. Por quê? Quando eu falo de direito potestativo, eu tenho um direito ainda construindo, tá? Que em fase de construção. Por quê? É um direito que o Estado tem de receber algo, mas para que ele possa receber esse algo, ele precisa que a constituição daquele crédito seja de forma definitiva, para que eu tenha então embasamento para trazer aquela certidão para a execução fiscal e aí fazer a cobrança forçada via execução. Esse direito potestativo, então, é o direito que tem o Estado de que a parte contrária respeite a Constituição, respeite a legislação e venha trazer à relação tributária o pagamento de algo. Por quê? Se eu tenho obrigação tributária, se eu tenho fato gerador, eu tenho ali esse crédito tem que ser cumprido. Portanto, vou dar liquidez e pagar esse crédito. Então, o direito potestativo nada mais é que exigir da parte contrária que respeite o seu direito, que respeite aquela prescrição legal, que venha então espontaneamente e arque com o valor referente à obrigação tributária que surgiu. Aquele crédito então que existe, aquele direito que tem o fisco pela ocorrência do fato gerador, certo? Agora, como estamos falando de prescrição e decadência e extinção do crédito tributário por esses dois institutos, presume-se que aqui não houve pagamento. Então, se não houve pagamento, o próximo passo do fisco é o quê? Ele próprio constituir de forma definitiva o crédito tributário, e para isso ele tem o prazo decadencial que vai limitar ao seu direito, tá? E aí, constituído o crédito tributário, eu vou poder fazer a cobrança desse valor. Portanto, uma vez constituído de forma definitiva o crédito tributário, nasce ali para o Estado a pretensão do direito a receber um valor líquido e certo. Portanto, naquele momento, com a constituição definitiva do crédito tributário, gravem isso, porque é nesse momento que eu começo a contar o prazo prescricional. Constituído definitivamente o crédito tributário, começa a contar o prazo então prescricional. Prazo então é esse de 5 anos também, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então a base para a gente legal é o quê? 173 e 174. E também, vamos ver lá por conta do lançamento e homologação, o parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que nos casos de lançamento e homologação, com a nova interpretação dada pelo STJ ao Instituto de Decadência, ele é muito utilizado também como forma de extinção do crédito tributário, beleza? Então eu tenho
Prazo decadencial, prazo então para a constituição do crédito tributário, prazo que vai limitar então esse meu direito potestativo. Prescrição, prazo então para que o Estado cobre o valor constituído de forma definitiva, é um prazo então que limita ali o direito do Estado a uma prestação de direito, uma pretensão de direito a uma prestação em valor, beleza? Então o que vai diferenciar a prescrição e decadência é justamente isso, porque tanto um como o outro seria lá a perda do direito do Estado de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo de 5 anos, conforme o artigo 173 do CTN. Já a prescrição é a perda do direito do Estado de cobrar o crédito definitivamente constituído pelo decurso do prazo também de 5 anos, beleza? Esses conceitos são básicos para a gente e a gente busca no direito civil. Só que a partir desse momento a gente vai esquecer o direito civil, ficamos só com o conceito de prescrição e decadência, ficamos só com essa ideia do Agnello Amorim Filho, diferenciando para a gente então a prescrição e decadência, porém vamos esquecer agora os conceitos do direito civil e vamos buscar agora os efeitos para o direito tributário. Por quê? Os efeitos do direito civil são diferentes dos efeitos do direito tributário. Os efeitos da prescrição e decadência no direito civil, eles têm uma conotação diferente do que acontece no direito tributário. Ora, basta de pensar o seguinte, um débito prescrito, um exemplo, a duplicata, não executei a duplicata em 3 anos, ela perde o seu título executivo, perde o seu poder executivo, ele não pode mais ser executado, mas pode ser cobrado? Ele perde o seu direito de cobrança porque passou os 3 anos? Não. Dentro do prazo então de 5 anos eu posso cobrar, entrar então com uma ação de cobrança daquela duplicata. Então percebam, eu perdi o direito de ação, tá? Que seria esse contexto da prescrição, mas eu tenho direito ainda de uma outra ação, uma ação de cobrança, utilizando o mesmo título. Mesmo que eu venha perder esse prazo de 5 anos, há a possibilidade também de eu entrar com uma ação monitória, e aí ter, embasado naquele título, tá? Com uma prova daquele título, eu ter então uma sentença que aí se torna um título executivo judicial que me dá o direito novamente de cobrar aquele valor que foi representado um dia num título executivo. Então percebam, para o direito civil eu tenho a possibilidade de cobrar não só pelo meu executório, tá? Outra coisa, mesmo que passe todos os prazos possíveis, nem essa ação eu posso entrar, nem uma última possibilidade, se for o caso, de entrar com uma ação para evitar o enriquecimento sem causa da fazenda, tá? Desculpa, do credor, do devedor, quer dizer, entrar com uma ação para evitar enriquecimento sem causa daquela pessoa, mesmo que eu perca todos os prazos, tá? Se essa pessoa, devedor, chegar espontaneamente e pagar o valor, tá pago. E ele tem direito a entrar com um pedido de repetição daquele valor, devolução dos valores, porque pagou um valor que estava prescrito, portanto um valor que não pode ser cobrado mais? Não pode. Por que não? Porque no direito civil eu perco o direito de ação, mas a obrigação existe ainda. Portanto, eu tenho aquela obrigação e vou cumpri-la, independentemente de eu perder o direito de ação, beleza? No direito tributário isso muda de foco, isso muda de figura. Por isso que os efeitos da prescrição, os efeitos de decadência do direito civil são diferentes. Por isso que, uma vez prescrito o crédito tributário, perde o fisco o direito de ação, mas ao mesmo tempo fulmina o seu direito ao próprio crédito. Então fulmina o crédito em si, ele perde o crédito e a obrigação tributária também morre. Portanto, do mesmo jeito que surge a obrigação e o crédito concomitantemente, o crédito e a obrigação também se extinguem concomitantemente. Portanto, uma vez extinto o crédito tributário, extingue a obrigação do contribuinte. Isso quer dizer o quê? Não pode o fisco depois vir a tentar cobrar esse valor de qualquer outra forma. Tanto é assim que a gente tem lá decisões atuais da STJ, um exemplo que a gente pode citar para vocês aqui, é o RESP 1355-947, relatoria do ministro, né, Mauro Kempf Marques, 2013, já é um RESP bem antigo já, da primeira turma, que é a posição atual do STJ hoje, tanto com relação à prescrição como com relação à decadência, que é o quê? Se eu tiver um débito tributário decaído ou prescrito, eu não consigo mais inovar essa dívida, mesmo que espontaneamente o contribuinte vá até a fazenda e reconheça o débito. Como que faria para ele reconhecer esse débito? Simples, parcelamento. Eu posso ter um termo de parcelamento, em que esse termo de parcelamento seja incluído alguns débitos tributários, alguns créditos tributários, que já estavam prescritos, que já estavam decaídos. E a fazenda, assim mesmo, inclui naquele parcelamento. Por quê? O termo de parcelamento prevê lá que você tem que parcelar todos os débitos tributários. Se eu tenho débito tributário 10 anos atrás, provavelmente já está prescrito. Se for incluído e eu assinar o termo, eu estou confessando aquela dívida.
E aí vem aquele ponto do que? Se eu confesso uma dívida que está prescrita, eu não tenho condições então de fazer novar a dívida, não posso renovar essa dívida. Por quê? Já não existe mais o crédito, já não existe mais a obrigação, porque ocorreu o instituto de decadência ou o instituto da prescrição, beleza? Então, uma vez extinto o crédito tributário pelo instituto da prescrição ou decadência, extingue o crédito tributário e a própria obrigação. Portanto, fulmina tudo, não tem direito de ação, não tem direito ao crédito e de obrigação. Mesmo que o contribuinte espontaneamente assine um termo de confissão, esse termo de confissão não tem o poder de inovar a dívida. Essa é a posição que a gente tem atual do STJ. Então tome muito cuidado com isso, porque na prática é muito comum acontecer a situação onde você promove ali uma inclusão de alguns valores num termo de parcelamento, confessa aquela dívida e é cobrado. Mesmo que eu termine o parcelamento inteiro e depois de terminado verifique que tem alguns débitos tributários que estavam prescritos, tem alguns débitos tributários que estavam decaídos. Eu posso entrar com uma ação de repetição de débito? Posso. Por quê? Eu paguei uma dívida que não existe. Paguei uma dívida então errada. Tenho o direito de entrar com uma ação de repetição de débito e aí me ressarcir daquele valor que foi pago a maior, que foi pago de forma ilegal, beleza? Então, prescrição e decadência para o direito tributário, principalmente a prescrição, né, não extingue só o direito de ação, extingue o próprio crédito tributário. Por que isso? Porque, conforme previsto no artigo 156, os institutos que estão nos seus incisos extinguem o crédito tributário. Por isso que o efeito da prescrição é diferente para o direito tributário do que ocorre no direito civil, beleza? Então tomem cuidado com isso, que isso é bem importante para a gente, tá? Agora, como que eu vou começar a contar o prazo decadencial, quando é que finaliza o prazo decadencial e como é que começa a contar o prazo prescricional? Prazos decadencial e prescricional, 5 anos. Artigo 173, decadência, 174, prescrição. Mas tomem cuidado. De contagem geral, a gente vai ver que tem algumas formas diferenciadas, mas numa contagem geral, o que eu teria? O prazo prescricional começa a contar quando? No primeiro dia do exercício seguinte, isso conforme inciso 1 do artigo 173, do exercício seguinte, aquele que deveria ser feito o lançamento, tá? Eu quero que vocês tomem uma ressalva pelo seguinte, tem alguns autores que colocam lá que conta-se do fato gerador, primeiro dia seguinte, daquele que ocorreu o fato gerador. Não, a legislação não fala isso. O Código Tributário Nacional fala quando você deveria fazer o lançamento, tá? É lógico, ocorreu o fato gerador, naquele momento eu deveria fazer o lançamento e pagar o tributo, tá? Porque o lançamento vai constituir de forma definitiva e eu vou pagar o tributo. Então já deveria fazer isso aí quando ocorre o fato gerador. Só que a lei não fala isso. Então não gravem essa ideia, porque numa prova objetiva que caia fato gerador e quando você deveria fazer o lançamento, você acaba errando por conta disso, tá bom? Então, como o código fala quando você deveria fazer o lançamento, a base é o quê? Ocorreu o fato gerador, já deveria então fazer o lançamento naquele exercício financeiro para que eu possa pagar o tributo, beleza? Então, se eu deveria fazer o lançamento naquele momento, o que eu faço? Primeiro dia do exercício seguinte, começo a contar o prazo então decadencial, beleza? Então, fato gerador ocorreu em um ano, primeiro dia do próximo ano eu vou começar a contar o prazo decadencial, passados 5 anos, decaiu o direito do fisco de constituir o seu crédito, certo? Agora, tomem cuidado que, na teoria, constituído de forma definitiva o crédito tributário, e aí a gente pode usar como base o quê? O auto de infração e imposição de multa, que é uma forma de lançamento de ofício, onde o fisco vai notificar o contribuinte de um débito tributário, beleza? Constituído de forma definitiva, já começa a contar o prazo prescricional. Porém, quando vocês estiverem na prática, e principalmente numa questão onde você tem que escrever e justificar as datas, tá? Se der data para vocês ali do termo de pagamento, data de pagamento, eu tenho que utilizar também. Por quê? Dá diferença. Por que dá diferença? Porque só vai iniciar o prazo prescricional a partir do momento que eu me constituir em mora, a partir do momento que aquele contribuinte não pagar o título, não pagar a notificação, não pagar o auto de infração. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Ocorreu o fato gerador em 2010, tá? Primeiro dia do próximo exercício é quando eu vou fazer o início da contagem do prazo decadencial, portanto 2011. Vou contar os 5 anos, daria lá a decadência, beleza? Só que antes da decadência, o fisco notifica através de um auto de infração, que é um lançamento de ofício, que constitui o crédito tributário, notifica o contribuinte do quê? Do débito. Então, seu contribuinte, você tem que vir pagar o débito agora, beleza, vou pagar.
só que eu não tenho dinheiro agora. Ah, mas o prazo para pagamento é daqui 30 dias. Ah, o prazo de pagamento você pagar dia 10 de agosto. Ah, o prazo de pagamento você paga no final do ano. Até esse momento, eu não estou em débito. Até esse momento, o fisco não pode executar esse título. Portanto, ele vai ter que aguardar passagem desse prazo que ele me concedeu para pagamento e aí sim começa a contar o prazo prescricional. Por isso que na prática, se eu for pedir prescrição no último dia e esquecer desse prazo que tinha para pagamento do título, provavelmente não está prescrito, beleza? Por que isso? Porque vamos supor um exemplo, recebi o título agora, só que vence 10 de agosto. Até 10 de agosto eu não tenho débito. Até 10 de agosto eu só tenho uma obrigação de pagar um título até aquele momento. Portanto, o fisco ainda não pode cobrar. Se ele não pode cobrar, não está contando o prazo prescricional. Se eu faço no último dia, você concorda comigo que todo esse período até agosto estava com uma forma de suspensão, portanto não poderia ser cobrado? Se não pode ser cobrado, não é computado esse prazo no prazo prescricional? Portanto, nesse caso, se eu peço no último dia, provavelmente eu teria aí pelo menos 3 ou 4 meses ainda para ter a prescrição ocorrida, beleza? Então esse prazo eu tenho que analisar, tenho que verificar. Por quê? Porque se eu não verificar, acabo naquelas questões em que eu tenho que justificar as datas, acaba não dando a prescrição, beleza? Falo para vocês pelo seguinte, teve uma prova da OAB na segunda fase, que justamente você tinha que fazer a peça alegando prescrição ou decadência, e numa contagem errada você teria um crédito tributário decaído. Mas contando corretamente, eu teria um crédito tributário prescrito, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. E na prática não tem outra dúvida, né? Se você faz o pedido antes, a Fazenda Pública já vai verificar que foi morosa e ela vai tomar os trâmites legais para que possa executar aquela dívida, beleza? E como que eu vou fazer contar esse prazo? Olha o título. Chegou a auto-infração. Quando vence? Daqui 30 dias. Ah, vence em 10 de agosto. Beleza. Então é esse prazo que eu tenho. Ah não, o título não veio nada, não veio especificando nada. Ah, mas está cobrando o quê? IPI. Vou na lei de IPI e verifique se tem um prazo especificado para o pagamento do tributo quando o recebimento do auto de infração, beleza? Ah, estou cobrando ICMS. Vai na lei do ICMS e verifique se tem um prazo. Portanto, se o título não trouxer nenhum prazo, que é difícil acontecer isso, mas se ele não trouxer nenhum prazo, vou na lei específica daquele tributo e verifique se tem algum prazo específico, beleza? A lei também não trouxe prazo nenhum. Beleza, não tem problema nenhum. Vou até o Código Tributário Nacional, que é a norma geral sobre direito tributário, e lá tem um prazo de 30 dias, tá bom? Então, se o título não trouxer um prazo de pagamento, se a lei específica daquele tributo também não trouxer um prazo específico de pagamento daquele tributo, eu vou na norma geral, Código Tributário Nacional, e lá prevê um prazo de 30 dias, tá bom? Então, recebi a notificação, tenho 30 dias para pagar. Quando é que começa a contar então o prazo prescricional? 31º dia começa a contar o prazo prescricional. Dá-se a prescrição então dessa data, 31º dia, 5 anos depois está prescrito o direito do fisco, beleza? Bom, decadência e prescrição, a gente tem esse diferencial então. Um instituto eu perco o direito de constituir o crédito, no outro instituto eu perco o direito de simplesmente cobrar o crédito tributário, mas a gente precisa analisar agora o que? Os pontos de relevância em cada um deles, tanto a prescrição como a decadência. Vamos iniciar então aqui, conforme o artigo 173, inciso 1, 2 e o parágrafo único, quais são as formas e os momentos que dão ali o início da contagem do prazo da decadência, beleza? O inciso 1 do 173, ele fala pra gente o seguinte, decai o direito do fisco constituir o seu crédito de forma definitiva num prazo de 5 anos. Contados, o inciso 1, do primeiro dia do seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado. Tá? Então, o que quer dizer esse inciso? É que eu vou verificar quando deveria ter sido feito o lançamento e conta-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte. Um exemplo a gente pode ter aqui, fato gerador ocorrido em 10/2/2010, beleza? Isso de acordo com o inciso 1, 10/2/2010. Eu tenho então que ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Tenho o crédito, mas eu preciso constituir de forma definitiva. Através do quê? Pode ser o lançamento. E aí eu vou lançar a cobrança desse tributo dentro desse período, tá? Mas não fiz ainda. Então eu vou contar o prazo decadencial. De quando? Primeiro dia do exercício seguinte. Então vai ser 1/1/2011. Vou contar 5 anos dessa data
e decai o direito do fisco de constituir o crédito tributário de forma definitiva quando? Em 1 de 2016, beleza? 5 anos depois, decaiu o direito do fisco de fazer a constituição do crédito tributário de forma definitiva, conforme a regra geral do inciso 1 do artigo 173. Tranquilo? Tem outras formas de contar esse prazo decadencial? Tenho também. Aí eu vou lá para o parágrafo único, que traz uma forma diferenciada, que eu quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado. Por quê? A ideia desse parágrafo único é você antecipar prazo. Por isso que eu pulei o 2 e já fui para o parágrafo único, porque eu quero acompanhar aqui com vocês o inciso 1, que vai ser a nossa base, tá? Por quê? Quando eu quero antecipar algo, vocês concordam comigo que eu tenho que ter algum marco? Tá? Se eu não tiver algum marco, eu não tenho como antecipar. Eu vou antecipar as eleições, beleza, mas quando era para ser eleição? É tal data, então eu vou antecipar. Eu vou antecipar o Natal, quando era o Natal? Então eu vou antecipar. Eu vou antecipar as férias, quando eram as férias? Então eu vou antecipar. Então sempre que eu vou antecipar algo, eu tenho que ter algum marco, alguma coisa que eu possa ter como base, beleza? Nesse caso aqui, eu vou antecipar, tá? Antecipar a contagem do prazo decadencial quando? Quando o fisco notifica o contribuinte de qualquer ato preparatório de cobrança de tributo ou indispensável ao lançamento. Que tipo de ato? Qualquer ato. Vamos supor, é muito comum a gente ver na televisão, caiu na malha fina. Cair na malha fina não necessariamente estou chamando você para pagar tributo. Às vezes você tem uma justificativa ali que não bateu as informações, às vezes você esqueceu de colocar um dado, mas a grande maioria sim, é devedor de tributo. Só que o fisco ele vem primeiro chamar você na Receita para quê? Justificar o porquê que está dando divergência na sua declaração. Olha, tem uma fonte pagadora que declarou que pagou para você 10 mil reais e você não declarou aqui. O que aconteceu? Essa fonte realmente pagou? Não pagou? O que aconteceu? Eu vou lá e justifico. Olha, errou. Eu não recebi dessa pessoa. Não recebi nunca. Aí é notificado da parte e fala, não, realmente, eu paguei, colocou o CPF errado e não paguei nada para ela. Beleza, está justificado. Mas se por um acaso falar que pagou, ele fala assim, nossa, pagou mesmo. Só que eu não tenho dinheiro para pagar essa tributação. Tá? Você está percebendo que ali eu estou dando início de um procedimento indispensável para a cobrança de tributo? Por quê? Nesse momento, o que eu fiz? Notifiquei o contribuinte para vir esclarecer uma divergência. Que essa divergência não esclarecida, não explicada, vai gerar tributação, vai gerar cobrança do tributo sob aquele valor que não foi declarado, certo? Então, nesse momento, não estou cobrando tributo, porque ainda não fiz a sua constituição de forma definitiva, mas é indispensável esse procedimento para que eu possa iniciar a cobrança tributária. Portanto, nesse momento, eu faço lá o início da contagem do prazo de credencial, conforme o parágrafo único do artigo 173. Só que assim, para que seja aplicado esse parágrafo, eu tenho que antecipar algo. E o que eu vou antecipar? Justamente o que eu vou antecipar é esse prazo que a gente acabou de falar. Não falei para vocês que tenho lá contagem, regra geral, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que deveria ser feito o lançamento? Beleza? Então, se é o primeiro dia, esse é meu marco. Para que seja antecipado esse meu marco geral, essa notificação tem que vir antes dessa data, beleza? Então, entre a ocorrência do fato gerador, o momento que eu teria que fazer o lançamento, e o primeiro dia do próximo exercício, tem que vir essa notificação do fisco. E aí sim, antecipa o prazo, antecipa a contagem do prazo decadencial. É importante vocês terem essa ideia na cabeça, porque na prática, em alguns casos, eu já vi várias prefeituras fazer o quê? Notifica o contribuinte para explicar o porquê não pagou ISS, porquê não pagou IPTU, e daquela data ele conta 5 anos para fazer a constituição do crédito, tá? Só que assim, aleatório, débito de 15 anos atrás, vem e notifica o contribuinte. Mas aqui, ó, estou aplicando o parágrafo único, notifiquei você de um procedimento indispensável ao lançamento, a constituição do crédito, você não veio explicar, então aqui eu comecei a contar o prazo decadencial. Você concorda comigo que se eu tiver essa ideia de a qualquer momento eu notificar o contribuinte e aí contar o prazo decadencial, eu simplesmente vou criar um instituto indecadenciável, um tributo indecadenciável? Por quê? Nunca vai decair o seu direito, nunca vai perder o seu direito. Por quê? Simplesmente a qualquer momento o fisco vai notificar. E aí eu contaria esse prazo de 5 anos. Não é essa forma, não é essa ideia. A ideia é você antecipar. E para eu antecipar, tenho que antecipar algo. E esse algo vai ser o quê? O marco, o primeiro dia do próximo exercício financeiro. Beleza? Então como é que ficaria? O nosso exemplo lá de cima. Ocorreu o fato gerador 10/2/2010. Nosso marco 1/1/2011, tá?
o termo inicial, a notificação inicial veio quando? Em 20 de 4 de 2010. Então, em 20 de 4 de 2010, eu vou começar a contar o quê? O prazo decadencial. Mas veja, 2010 foi antes do marco, que é 1º de janeiro de 2011. Aí sim, aí está correto. Aí eu conto o prazo decadencial, vai dar quando decadência? Em 20 de 4 de 2015. Beleza? Esse então foi a aplicação, essa é a aplicação correta para o parágrafo único do artigo 173. Tranquilo? E a última forma, não, só para a gente finalizar aqui, eu trouxe para vocês até um julgado de 2009, tá, do STJ, relatoria do ministro Humberto Martins, da segunda turma, uma RESP no RESP 961-723, originário de Minas Gerais. E ele deixa bem claro justamente esse ponto da antecipação do prazo. Falando o seguinte, item 3, o artigo 173, parágrafo único do CTN, tá? Antecipa o termo inicial do prazo quando o fisco, antes do 1º de janeiro do exercício seguinte, portanto, antes de 1 de do exercício seguinte, notifica o contribuinte de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então veja, o que ele fez? Ele buscou o que fala o parágrafo único e colocou o marco ali dentro. Qual é o marco? No caso, o marco seria o termo geral, 1º dia de janeiro do exercício seguinte. Então, sempre tomem cuidado com isso. Eu tenho que analisar esse marco, que é ele que vai me dar o pontapé inicial. Beleza? Bom, o último ponto que a gente tem com relação às regras gerais sobre decadência, tá? Para depois a gente falar das formas de decadência no lançamento com homologação, seria o inciso 2. Que o inciso 2 ele traz para a gente o seguinte, artigo 173, inciso 2, conta-se então esse prazo decadencial de quando? Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, e aí faça um coraçãozinho, risquem, faça o que vocês quiserem com relação a esse erro formal, que ele é importantíssimo para a gente aqui, é um diferencial grande com relação a essa contagem. Vício formal, o lançamento anteriormente efetivado, tá? O que acontece aqui? Vamos lá. Por algum motivo chegou uma cobrança para aquele contribuinte e o contribuinte contestou, tá? E aí essa contestação do contribuinte pode ser feito no processo administrativo sob vários viés, tá? Um deles, vou contestar que a base de cálculo está errada, tá? Vou contestar que a alíquota a ser aplicada estava errada. Vou contestar que a autoridade competente não tinha competência para fazer o lançamento. Vou contestar que não me foi dado o direito de defesa, cerceamento de defesa. Portanto, eu tenho algumas matérias que podem ser alegadas no processo administrativo, tá? Nessa minha reclamação administrativa, nesse meu pedido administrativo. Na análise que foi feita pela administração pública, ela reconhece que a alíquota realmente não era aquela, que na minha atividade a alíquota seria de 12% e não 14%, tá? Ou reconheceu que a base de cálculo não era aquela, porque na minha atividade foi incluído algo na base de cálculo e também não era aquela que poderia ser incluída. Portanto, reconheceu ali alguns erros, alguns vícios, tá? Ou reconheceu que realmente quem lançou o tributo era uma pessoa que não tinha competência, então anula-se o auto de infração, tá? Ou reconheceu também que realmente não foi dado direito de defesa para aquele contribuinte, o prazo de cobrança do tributo não foi respeitado, portanto, devolve o prazo para ele, anula-se o título, beleza? Estou falando essas duas formas para vocês aqui, porque vício formal, que vocês gravarem, é aquele que não vai ter relação direta com o valor do tributo, tá? São vícios, então, externo à formação do crédito tributário. Prazos, autoridade competente, cerceamento de defesa, tá? Alguns exemplos a gente trouxe aqui no que a gente planou para vocês do caso aqui do exemplo, tá bom? Agora, vícios ou erros materiais são aqueles erros que vão mudar a formação do próprio crédito tributário. Então, são chamados erros materiais, aqueles vícios internos ao crédito tributário, aqueles que modificam o valor do crédito tributário. Portanto, base de cálculo modifica, se era 12, cobrei 14, vai aumentar a tributação. Base de cálculo, aumento da base de cálculo, era para ter uma base de cálculo de 100, eu coloquei uma base de cálculo de 150, vai aumentar a tributação. Então, tudo isso eu faço com que modifique a própria estrutura interna do tributo. Então, gravem isso porque os vícios, os erros formais, não interferem no valor do tributo. Os erros materiais, sim.
E esse inciso 2 é bem claro, só vai ter a possibilidade de você renovar esse prazo de 5 anos para que a fazenda possa contar novo prazo de 5 anos, quando? Quando tiver definitivamente julgar essa causa, portanto transjulgado um processo administrativo, tá? Como exemplo a gente trouxe para vocês aqui, reconhecendo o erro formal. Então acabou o processo administrativo, reconheceu erro formal, tá? Reconheceu o erro formal. Daquela data conta-se novo prazo de 5 anos, para quê? Para que o fisco faça a constituição do crédito tributário de forma definitiva, beleza? E se o fisco tiver uma perda no processo administrativo que reconheceu erro material? Se foi erro material, não vai ter essa contagem do prazo decadencial. Eu vou anular o próprio débito tributário, o próprio crédito. Será anulado o valor todo. Por quê? Não tem liquidez de certeza para ser cobrado. Aí eu tenho que retornar lá no início, quando ocorreu o fato tirador, nasceu a obrigação tributária, o crédito tributário, e aí fazer nova constituição do crédito tributário. Mas de quando? Lá de trás. Lá daquele momento exato onde tenho o início da contagem do prazo decadencial. Mas lá quando ocorreu o fato tirador, que eu vou ter todo aquele trampo novamente. Beleza? Então, nesse caso, reconhecendo o erro material, não dá essa aplicação no inciso 2, tá bom? Exemplo que a gente pode ter aqui, no mesmo caso, mesmas datas, 10/2/2010, ocorreu o fato tirador, já deveria fazer o lançamento naquele momento. Recebi uma notificação de uma cobrança, portanto, no dia 20/4/2010, eu recebi notificação, dia 29/4/2010, entrei com recurso administrativo. Transitou em julgado esse recurso 10/10/2012. Reconhecendo erro formal. Se foi reconhecido um erro formal nessa data, o que acontece? A decadência começa a contar dessa data, de 10/10/2012, com o trânsito julgado do processo administrativo, tá bom? Vai dar decadência quando? 10/10/2017, beleza? E se for reconhecido erro material, como é que ficaria? Veja bem como dá a diferença dos prazos, tá? Quando que foi reconhecido erro material? 10/10/2012. Posso contar daí o prazo decadencial? Não, vou voltar lá. Quando? 10/2/2010, quando ocorreu o fato tirador. Como é que eu começo a contar o prazo agora de novo? Vou começar a contar o prazo agora 1/1/2011. 1/1/2011, quando que daria o prazo decadencial? Daria então 1/1/2016, ou seja, um ano antes do prazo decadencial pelo reconhecimento do erro formal, tá bom? Então, erro formal e erro material são diferentes para a aplicação do inciso 2 do artigo 173. Beleza, pessoal?